Estamos aqui para a nossa live da série Psicanálise para Todos. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento tem manual? Somos seres humanos e compartilhamos alguns elementos em comum na nossa psique. É complexa, desconhecida em sua maior parte. Facilitaria muito se a gente tivesse um conhecimento dessa psique para nos relacionarmos com as pessoas, conosco, principalmente no mundo. Hoje a gente vai conversar com a Victoria Farias, formanda em psicanálise, trabalha também no instituto com a gente, e ela vai falar pra gente um pouco mais sobre como o curso de educação psicológica trabalhou na sua vida, na sua visão de mundo de autoconhecimento. Afinal de contas, autoconhecimento, a gente conhece bastante essa palavra, mas o que ela significa, assim, de fato, né? O que é mais importante saber sobre autoconhecimento? Oi, Victoria, tudo Oiê, bem? tudo? Victoria, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar de autoconhecimento? Vamos falar de não autoconhecimento? Que eu acho que é Comecemos sobre por aí. isso. Sim, sim. Porque, afinal, autoconhecimento tem manual, Victoria? Será que tem? Eu acho que se tivesse, mano, sendo sincero, eu acho que se tivesse o manual, acho que nós estaríamos todos aqui. Principalmente, assim, muitas pessoas, né? Mas eu brinquei agora, né? Que vamos falar de não conhecimento. Porque eu acho que é Uhum. bem isso, assim. Porque o não Sim, conhecer se leva muito ao querer conhecer-se, né? E aí o sim, curso sim. de educação psicológica foi exatamente nesse ponto para mim e foi o que me fez querer fazer formação principalmente. E aí até assim, eu tô aqui já há uns 2 anos e agora que eu comecei a formação, eu tô assim, tem dia que eu olho assim, eu falo, eu não quero mais saber de mim. Só que onde eu vou, eu tô, então não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como não lidar com isso, né? Mesmo sem querer. Não, a É. gente acaba lidando, assim, mesmo que eu fale brincando, né? Eu não quero lidar com isso. Uma hora, assim, falar que eu não quero lidar já é uma forma de lidar. Já é Exatamente. caminho, assim. E uma hora a gente acaba tendo que lidar com tudo que a gente não quer, por bem ou por mal. Mas acho que é mais ou menos, assim, pra mim é mais ou menos nesse caminho, assim. Sim, porque afinal nós somos a nossa psique, né? Assim, querendo ou não, somos. E Somos conhecendo ou não, muito. Somos não é, só um pouquinho aqui agora, somos. Eu acho que é muito doido, principalmente pra mim, assim, é muito doido, porque a gente é tudo ao mesmo tempo e também não é nada ao mesmo tempo. Assim, dá pra perceber várias coisas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que tá acontecendo aqui, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas também pode não estar em contato comigo, mas tá acontecendo. Então, assim, uma hora eu vou ficar doida? Será? Não sei também. Mas, assim, pois é. Como também a Adriana escreveu no livro dela, no último livro dela sobre psicanálise e vidas passadas, né? Diante de algum desafio, ou a gente foge, ou a gente toma conhecimento, né? Mas fugir não significa que a gente vai evitar algumas coisas, né, Victoria? eu acho que Não. fugir, nesse caso, já é a porta de entrada para começar a lidar com isso, assim. E falando de um ponto, de uma perspectiva muito pessoal, não querer lidar, eu acho que já é esse ponto de partida, assim, para você começar a olhar para isso de um jeito ou de outro. Porque Sim, você querendo negar as questões, enfim, eu acho que já é um pontapé inicial para olhar para si, porque o outro acaba sendo um espelho pra gente, assim, no geral. E aí eu uhum, acho que o negar, não só em si, mas acho que no outro também, principalmente que a gente nega mais em si do que no outro, acho que já é esse espelho pra gente olhar para si. E gostando ou não, né? Porque, assim, ninguém é um alecrim dourado, tipo, eu sou muito legal, todo mundo me adora. Eu não sei.
se todo mundo realmente eu acho que todo... Mas e aí? E a pessoa que me odeia em segredo? Assim, também não faz diferença pra mim, né? Mas acho que tem muito disso, assim, de também meio que pra mim também acaba indo pra um lugar de livrar, assim, de algumas amarras entre aspas, sabe? De, ai, o que que o outro tá pensando de mim? O que que fulano vai pensar de mim se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Que imagem que eu vou passar? Tipo, meio que não Uhum. interessa, sabe? Porque é o que eu tenho que pensar, assim, basear no meu, no que eu conheço, no que eu não conheço. Mas aí, quando a gente não conhece, é muito mais. é, dá muito mais medo, eu acho. Porque o incômodo é inevitável, os questionamentos também. Sim. E a gente quer ser livre, a gente quer ser feliz, mas para isso a gente precisa entender coisas inevitavelmente, né? Não tem como, assim, para isso acontecer de verdade, né? Porque senão a gente fica preso nas nossas Porque próprias questões. hora ou outra a gente vai ter que entrar em contato com isso, querendo ou não. Porque a gente pode acabar não percebendo, mas a gente entra em contato. Sim. Então, acho que acaba virando realmente talvez um caminho sem querer querendo, mas é esse caminho meio torto, meio, sei lá, assim. E, assim, eu como uma pessoa, eu sou do Rio, então aqui no Rio, principalmente, tem muito disso, sim, das interferências. Então a gente acaba meio que tentando virar um polvo, assim, sabe? Tipo, abrir os tentáculos que a gente não tem, inclusive, para sabe? Porque aqui onde, né, no Rio é muito estímulo, né? Então é muita coisa ao mesmo tempo e, enfim, ao Uhum. mesmo tempo que nada pode acontecer, tudo pode acontecer e eu acho que é melhor ir indo do que Sim. ficar assim mais parado olhando tipo, ai, não sei. Eu era muito assim. E aí eu Hum. ficava, ai, não sei se eu vou, ai, não sei, ai, e agora? Eu ainda tenho muito isso, eu acho, né? Mas eu acho que por mais que eu acho que o natural é a gente sentir esse medo, porque eu acho que talvez o medo de não saber, de não se conhecer o suficiente, é, é o que dá essa chama, assim, pra gente buscar esse conhecimento. E aí eu até brinquei ontem falando, fui falar que com certeza devem ter pessoas assim pensando, nossa, mas ela vai falar de autoconhecimento? Sim, eu vou falar de não tem como a gente ter o gabarito próprio, não tem como a gente ter o gabarito nem do outro, imagina o próprio. Então, assim, o ideal é não se conheça, entendeu? Vai indo, vai. Uma hora você vai. Hoje, eu nunca vou esquecer de uma vez, eu estava em sessão, e aí eu não lembro exatamente o que eu fui falar, que aí a resposta de volta para mim foi: mas por que você precisa saber? Aí eu fiquei assim, como assim? Eu tenho que saber. Como que eu... Não, isso não existe, eu tenho que saber. Mas por que você precisa saber? Por que você tem que ter todas as respostas? Por que você não pode ficar com a dúvida? Não, mas porque. Aí agora, assim, agora eu acho que eu prefiro a dúvida para sempre. Eu gostei tanto da dúvida que eu acho que Não a agora. mesma, né? Por favor, né, Victoria? Não, Não a vai mesma. renovando, pelo amor de Deus, renovando as dúvidas. Mas, assim, nesse sentido de ficar com a dúvida ali, porque eu acho que é a dúvida mesmo que leva a gente para buscar, né? E aí, porque Sim. também de uma outra piada que eu fiz, é que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente percebe e aprende, mais a gente vê que a gente não sabe mais coisas ainda. E eu acho que esse é o legal. Espero não ficar doida nessa jornada, né? De tipo, não sei, quero saber mais, mas assim, eu acho que isso é muito legal de perceber que a gente não Hum. sabe e que Uhum.
gente vai aprender no tempo que tiver para aprender ou não vai aprender, enfim. Você fala assim, espero não ficar doida, mas é que, na verdade, a gente vem de um processo muito racional, né? É. Assim, bastante racional, assim, a maioria a gente tá sendo, ou está sendo formatadinho para pensar quadradinho, 2 mais 2 é 4. Então, a gente não está acostumado com o irracional, né? Que é a psique também. Então, assim, para você, conta um pouquinho como que foi quando você fez esse curso. O que te motivou? Como é que você estava? Você estava buscando saber o quê? E o que foi para você esse curso de educação psicológica, né? O curso foi assim, quando a Adriana... Eu já estava trabalhando para a Adriana antes dela anunciar esse curso. E aí, pouco antes dela lançar, que ela foi preparar o curso e tudo mais, pouco antes dela lançar, ela falou, olha, vai ter um curso, seria legal se você fizesse. Eu falei, ah, não, por que eu já estou fazendo análises? Ah, tá bom. Aí teve uma segunda edição, aí ela falou a mesma coisa. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos, sabe? Naquele, tipo, ai, vou fazer porque vou fazer, sabe? Tipo, não tô muito aberta. Aí fui fazer. Aí ela ia falando, e aí meio que. Sabe quando você tá há muito tempo. Você tá montando quebra-cabeça e aí você tá há muito tempo procurando uma peça para encaixar ali. E aí você fala assim: ah, deixa, vou procurar outra peça para encaixar outra peça. E aí você esquece dessa peça que você queria encaixar e de repente você acha. Cara, é assim, foi exatamente, assim, não exatamente, né? Mas foi mais ou menos nesse sentido que o curso veio. E aí, a cada aula, ela ia falando, e aí eu ficava assim, meu Deus, é isso. E aí eu ficava assim, tipo, era como se cada peça do quebra-cabeça eu fosse achando as pecinhas de quebra-cabeça para juntar mesmo as informações e buscar mais peças. E aí, eu nunca vou esquecer de uma aula que ela falou sobre razão e emoção. E, e eu, como uma pessoa que sou muito racional, que às vezes eu tendo muito a ficar só no... e é isso, ponto, sabe? Eu não nem antes, acho que não melhorei tanto, mas enfim. Tendo muito a não olhar pro lado emoção, assim. E aí, quando falava, né, em emoção, eu sou uma pessoa que choro muito. E aí, eu falava assim, emoção é chorar. E só. E não é só isso, assim. E aí, quanto mais ela falava, foi muito engraçado, porque quanto mais ela falava, mais dúvidas vinham e mais vontade de perguntar eu tive. E aí, acabou o curso, e aí ela me chamou para conversar e, né, explicando a formação, mais tal. E aí eu falei assim, tá, era isso. Aí eu fiquei assim, eu não acredito que era isso. Assim, aí agora, assim, parece que eu fico olhando para trás, parece que, meu Deus, eu demorei. Por que eu demorei tanto? Sabe? Foi muito assim, Uhum, porque foi um curso leve, não é um curso que meio que. Assim, não é um curso num sentido de você tem que ouvir aqui agora, aplicar e é isso. uhum. Eu acho que é um curso justamente para plantar essa sementinha e mostrar que dali você pode pegar outras sementes e plantar outras coisas e ir indo, assim, sabe? Ir plantando e, enfim. Foi. Acho que eu ainda estou muito crua, na verdade, mas eu acho que foi um curso que me ajudou, que me deu esse ímpeto de ter o pontapé, assim, sabe? De Uhum, buscar uhum. esse conhecimento para além de. Eu Sim, choro muito e é isso. Não, sabe? Eu acho que é sim. muito além disso. Você acha que esse curso seria importante para para quem, em que momento da vida da pessoa, Victoria? O que você acha que esse curso... Porque não é um curso que existe por aí, né? Assim, não é Não uma é abordagem que igual qualquer existe outro por aí. curso.
assim, de fato não é igual a qualquer outro curso de autoconhecimento. Até porque hoje em dia você joga curso de autoconhecimento na internet e você vai achar inúmeras Uhum, opções. Então, assim, no geral, você... Ai, quero me conhecer. Joga no Google, pronto, faço. Ai, me conheci. Não é. Não é. Porque eu acho que esse curso, ele... As aulas em si, elas têm uma ligação e é como se fosse mesmo uma linha de raciocínio, né? Uma aula vai puxando a outra, mas vai instigando você a olhar para a vida prática, principalmente. E aí, voltando à uhum, sua pergunta, eu acho que é, não sei se precisa ter exatamente um momento certo, assim, mas eu acho que quando a gente está com muita dúvida na vida, assim, num todo, sabe? Tô com muita dúvida na minha carreira, tô com muita dúvida, sei lá, quanto ao meu relacionamento, quanto a, sei lá, sabe? Eu acho que aquele momento que você tá no ápice da dúvida, que você tá assim, no limite do meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu acho que esse curso é ideal para você olhar assim para você, porque assim, por mais que tenham outros cursos aqui no Instituto mais direcionados, né, o de alimentação, vocacional, eu acho que primeiro o ideal é olhar para si, né, para uhum. tipo pensar primeiro, por que eu tô em dúvida quanto à minha carreira? Por que eu tô em dúvida quanto ao meu relacionamento? Por que eu tô em dúvida quanto à minha mudança, assim? Eu acho que é num momento de dúvida, assim, geral, que, assim, que vai te gerar mais dúvidas, mas eu acho que esse é o ponto bom. Porque quanto mais dúvida você fica, assim, pelo menos para mim, quanto mais dúvida você tem, mais ímpeto de buscar essas respostas, né? Eu não lembro onde foi que eu li, eu não sei se foi a Adriana que me falou, mas eu vi isso, e isso nunca saiu da minha cabeça, que foi assim, o que vai te mover não são as respostas das suas perguntas, e sim as perguntas certas que você fizer no momento certo. E aí, qual que é a pergunta? Qual que é o momento certo? Aí a gente vai testando, sabe? E aí Uhum. vai vindo essas dúvidas, assim, de agora é o momento certo? Essa é a pergunta certa, sabe? E eu acho que o Sim. curso, ele instiga isso de você querer saber, né? Para além de só se conhecer, de como se portar no mundo, é, mas para si também. Então, acho que é, foi muito bom. Dá uma boa base, né? Esse curso é uma boa base, né, Victoria? Porque fala da psique, o que que é a psique, né? A gente, assim, a maioria das pessoas conhece essa palavra, mas a maioria não conhece a origem dessa palavra, o que que É, significa, né? De às vezes fato, as pessoas o acham que que isso é? é uma coisa extremamente profunda. Assim, de fato é extremamente profundo. Mas o curso em si, ele não é uma coisa. Ai, você vai entender a psique, o inconsciente, o inconsciente. Não. Você vai Não. aprendendo ali junto com o rio, assim, né? Vai indo e você vai absorvendo. E E, e é bem didático, né? Tanto é que é um muito. curso para todo mundo, né? A Para partir qualquer de, sei faixa lá, etária. 15 É. anos já pode estudar, né? Assim, porque é legal, seria muito bom que as crianças, por exemplo, né? Não estou falando de teoria, mas soubessem e tivessem realmente um aparato de quem cuida do que está sentindo, por que que é aquilo, né? Porque no curso se fala sobre a psique, sobre emoções e sentimento, o que que é o ego, o que que é personalidade, o que que é a mente, O que é é a mente? tudo diferente, né? São Tudo diferente um do São, outro. é isso que eu acho que é muito legal no curso, assim, porque são temas bem diferentes, né? Porque são realmente pontos bem diferentes. Porque na hora que você vai falar de ego, você vai falar daquilo ali que compete esse tema. E aí depois você vai falar da mente. Mas de alguma forma eles estão interligados. E aí, assim, para você entender, você tem que também se permitir viver,
né? E, assim, ver na prática. Não tem necessariamente esse gabarito de você vai viver assim, você vai ver assado, porque é A mais B. Então, eu acho que assim, não sei se eu não lembro o final do curso, para ser sincera, porque eu lembro, assim, bem da meio que foi o que mais mexeu comigo, assim. Mas Uhum. Fala sobre individuação no final. é, Uhum. é, é Que é isso. a cereja, né? É, exatamente. É porque eu acho que, assim, eu acho que o que tem no meio é, é tipo um bolo, assim, de chocolate, sabe? Bem, com um recheio bem chocolatudo, assim, bem, sabe? Bem bolo, bom, sabe? E Sim, eu acho que para as crianças, principalmente hoje em dia, assim, essa geração de agora, que nasceu acho que de 2015 para frente, eu acho que talvez seja muito importante, porque as crianças já têm nascido com um telefone na mão, né? Então, meio sim. que já tem resposta de tudo. Não Tem precisa muita muito, informação. não precisa muito se alongar ou buscar um tanto, assim. Acaba, eu acho que também para e, e não sei se exatamente na adolescência, mas essa virada de pré-adolescência para adolescência e o final da adolescência ali que você tá com 18, 19 anos também, o que Uhum. eu quero de faculdade, o que eu quero fazer da vida. Mas eu acho que quanto mais cedo começar, assim, também melhor. Eu acho que ali a partir dos 10 anos de idade já seria uma ótima. É um curso ótimo, assim, para a criança já começar a entender a questão da própria personalidade, né, Sim. por que eu gosto do que eu gosto, por que eu desgosto do que eu desgosto. Não que, né, o curso fala isso, né? Que você pode gostar muito de verde agora. Nossa, eu amo verde. Eu quero tudo verde. Uhum. E aí, daqui a 2 anos, caraca, enjoei de verde. Putz, mas eu falava pra todo mundo que eu amo verde. E agora? Eu vou ter que continuar com verde porque eu falei pra todo. Não, sabe? Tipo, meio que te Sim. dá esse meio guia, assim. Eu acho que. É um Não sei, guia. não sei se é bem guia, assim, sabe? De você precisa se sustentar no conhecimento que você já tem e somar com, né, o que está vindo Uhum. e poder fazer essa distinção, né? De o que é interessante para mim agora, o que pode ser importante, o que não pode, sabe? E aí, e testando na prática, né? Então, eu acho que é um curso que, independente de idade, porque eu acho que conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, acho que independente da idade, eu acho que é muito bom olhar para essas coisas. Eu concordo com você. Conhecimento não ocupa espaço, mas faz toda a diferença quando é uma coisa assim assertiva, né? Porque as crianças Eu aprendem que tanto digo. conteúdo na escola, a gente aprende tanto conteúdo na escola, né? Assim, dá tanto terror, às vezes, muitas vezes, porque é muita cobrança, é muita coisa, ou a gente não entende direito. E esse tipo de conhecimento, se fosse muito bem assimilado, principalmente porque é um curso também indicado para professores, né? É, Professores, exato, cuidadores, exato. enfim, todo tipo, terapeuta, todo tipo de profissão, esse curso é muito bem-vindo, porque lidamos com pessoas e somos pessoas. Então é preciso. Uma coisa que me chamou muito a atenção, você falou sobre a mente, psique, né? Mas me chamou muita atenção nesse curso a questão da diferença de emoções e sentimentos. Eu não sabia, assim, até tem uns anos atrás, eu não sabia direito a diferença entre sentimento e emoção. Eu não sabia. Para mim, assim, eu ajo de forma muito racional, né? E para mim, esse Uhum, era o normal. E aí eu percebi que diferenciar o racional do emocional é uma coisa assim. Não acho que é absurdo, né? Porque não é absurdo, mas assim, é um. Eu acho que é uma agulha no palheiro. Mas quando você acha, assim, quando você vai entendendo, principalmente essa questão das emoções, que assim, pra mim, uhum.
Eu como pessoa, eu falo, eu como a pessoa mais chorona que a maioria, assim, dos meus amigos conhece, eu acho que foi um diferencial extremo, assim, de olhar para a emoção, para sentimento, para razão. E não só diferenciar, não só saber diferenciar da teoria, mas Uhum, também poder praticar nas maneiras, das formas que eu posso, né, praticar. uhum. E dali dá essa partida, assim. Então, assim, realmente, eu olho assim com. Se alguns professores meus tivessem feito esse curso. Até engasguei, mas vou. Olha, putz, Faria toda a diferença, né? que diferença que faria! Que diferença! Pois é. E os sonhos, né? Os sonhos que as pessoas tanto, não entendo nada, sonho não serve para nada, que sonho Não, maluco, que não sei o quê, né? Assim, os é muita sonhos, eu acho que são. desvalorização. Eu acho que os sonhos são, assim como a individuação, são uma cereja, assim, de um bolo de 7 andares. Porque É acho que mesmo. os São sonhos 7 encontros, inclusive. são 7. Nossa, Enfim. e eu falei sem querer. Eu acho que os sonhos também são muito assim. É muito engraçado quando às vezes eu tô numa roda assim de pessoas e aí, sei lá, a gente tá falando de sonho. Ah, mas eu sonho, meus sonhos são muito sem sentido. Eu tô sonhando com um dinossauro voando. Mas tem sentido. Tudo tem E é sério. E sentido. é sério, né? Real, assim, né? É. Cada um no seu quadrado ali, mas é muito. Nossa, eu amo. A parte dos sonhos, pra mim, também. É muito Ai, amo. revelador, né, Victoria? Oh. E é exatamente Hum. o que eu tava falando no início. Se eu falar assim, ai, não quero olhar pra isso agora, eu vou sonhar. É É, impressionante. Eu olho pra coisa e falo assim, eu não quero resolver isso agora, eu não vou olhar pra isso agora, eu não quero, não quero. Não adianta. Você vai sonhar. E se você sonhar, é porque tá aí. Não vai adiantar, você não tem pra onde correr. Hora ou outra, você vai olhar pra isso. E eu acho que nesse quesito, assim, o curso, ele assim, me mostrou, né? Até agora, na formação. O curso, ele te mostra que você não tá doida, né? Que você tá, que cada um tem o seu caminho e que é sobre isso, assim, cada um no seu caminho, da sua forma, no seu tempo, mas quanto antes realmente melhor para poder, né, seguir o uhum. melhor caminho, assim, dentro do que a pessoa consegue, né? Mas quanto antes, eu queria, sinceramente, se eu pudesse ter tido esse curso, há, sei lá, uns 6 anos atrás, minha Nossa Senhora, Ai, o seria bom já na quarta apocalipse série, vem. né? Na quarta série já seria bom, né, Victoria? Oh, 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 Nossa Senhora. Pois, É, pois é. Assim, tá aí, Victoria? Acho que a conexão deu uma. acho Você tá aí? que deu uma travada. Ai, tô aqui. Tá aí? Tô Ai, aqui, que tô bom. aqui. Deu uma travadinha, mas já voltou. É. O Gabriel comenta cada sonho que vem. Pois é, Gabriel. Cada sonho que vem, né? Por isso que é importante a gente saber o que que significa. O que que significa. Porque é a partir de todo esse conhecimento que a gente funciona nos relacionamentos. E os relacionamentos começam em casa. Então a gente está na nossa sociedade, a nossa geração, enfim, a gente está ainda num caminho a ser descoberto, a ser descoberto, a ser tem muito trabalho ainda para a gente melhorar, né? Assim, a Muito. tecnologia não vai fazer isso por nós. A tecnologia não vai fazer isso por nós. Pode até facilitar nas Muito. respostas, né? Nas Os, opções de cu- se
tem. plataformas, né? Exato, mas eu acho que até é justamente isso, assim, lidar com o que não se quer lidar, ou olhar para o que a gente nega, assim, eu acho que por mais desconfortável que seja, assim, eu acho que é muito necessário. Quanto mais cedo a gente vê que a gente vai encarar, a gente precisa encarar. E, assim, a minha geração é uma geração... Eu sou de 96, então eu acho que a minha geração é uma geração muito de, tipo, eu tenho que crescer, estudar, me formar numa faculdade, arrumar um trabalho para a vida toda. E aí depois tipo, eu tenho que me dedicar ao trabalho. E aí depois eu aproveito tudo mais. E aí, nesse caminho, você vai negando muita coisa de si, não olhando para si, porque você tá ali, tipo, não, eu tenho que seguir esse script. E assim, é um script que acaba vindo pronto. E aí, se é aquilo, assim, se eu não buscar por mim, ninguém vai vir e falar assim, olha, calma aqui. Não, sabe, se não for interessante para as outras pessoas, ninguém vai, sabe? Eu tenho que ir lá e buscar, assim. Então acaba sendo, eu acho que acaba sendo esse diferencial que parece pequeno, mas é gigantesco. Pelo menos para mim foi gigantesco, nesse sentido de que se conhecer não é só pensar assim, nossa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso perceber isso, eu não gosto. Eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que é realmente assim um quase manual para o autoconhecimento, para Sim, perceber que a gente não se conhece, não vai se conhecer sempre. Eu acho que talvez eu arrisco dizer que a gente nunca vai ter o próprio gabarito, assim. Por mais que a gente já tenha um conhecimento de, assim, eu já sei como eu vou, sei lá, reagir a alguma coisa. Eu acho que por mais que a gente pense isso, a gente nunca sabe. Então, acho sim. Mas que isso também, você falou de gabarito, né? Mas isso ajuda muito na nossa referência, né? Porque a gente presta mais atenção no que está dentro, menos no que está fora, assim, não tanto enfatiza o que está fora e começa a perceber o que tem dentro. Ah, isso é emoção? Ah, entendeu? A gente começa a ter uma referência mais interna e isso que dá a segurança não é previsibilidade, a segurança é você estar em si, né? Tá mais em si para eu lidar acho com que é as exatamente dificuldades. isso, assim, a segurança de estar consigo e assim, ter essa assim, de poder se acalmar, né? Como se acalma uma criança, né? Acalmar a criança interna, assim, de olhar para si e ter essa coisa, assim, de tá tudo bem, tá caótico aqui fora, mas aqui dentro estamos lidando Tem um com o lugar. caos, sabe? E Sim. aí, assim, eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que é bem essa palavra, assim, a segurança da referência que se cria de si mesmo, eu acho. É muito bom ouvir uma pessoa jovem falar isso. É muito legal. Eu queria poder ter falado isso há uns 5 anos atrás, há uns 6 anos. Tudo bem, tô feliz que eu tô percebendo tudo isso agora, mas eu queria muito, quanto mais, porque realmente, quanto mais cedo, melhor. Quanto Mas você é antes. jovem ainda. Você ainda é jovem, aproveita. Victoria, obrigada por ter vindo. Foi Aí eu muito que legal agradeço. conversar com você. Aí eu Vamos conversar mais amo. vezes. Ah, que bom. Obrigada a todos que estiveram aqui e espero que a gente possa conversar mais sobre autoconhecimento outras horas, outras lives. Beijo a todos. Até, Beijo. Victoria. Beijo. Tchau, tchau.